Título 4. Da Administração Municipal. Capítulo 1. Da Estrutura Administrativa. Seção 1. Dos Princípios Gerais. Artigo 95. A administração pública direta, indireta e fundacional do município observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, indivisibilidade e indisponibilidade do interesse público, participação popular, transparência, finalidade, eficiência, razoabilidade, motivação, bem como os demais princípios constantes da Constituições Federal e Estadual e desta Lei Orgânica. Parágrafo único. O município, para atender, na sua atuação, ao princípio da democracia participativa, definido no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, disporá, disciplinado por leis complementares, sobre: Inciso 1º. A criação de um Conselho Geral do Município, órgão de colaboração do chefe do Poder Executivo, destinado a zelar pelo cumprimento dos princípios fundamentais desta lei orgânica, devendo, para tanto, ter representação paritária entre o poder público e a sociedade civil. Inciso 2º. A criação de conselhos municipais de participação popular nas diversas áreas, integrados por representantes populares usuários dos serviços públicos. Artigo 96. O município, na ordenação de sua estrutura orgânica e funcional, atenderá aos princípios da desconcentração e descentralização e buscará o constante aprimoramento da gestão pública, adotando as normas técnicas mais recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições e ao ágil e eficaz atendimento dos usuários. Parágrafo 1º. A administração pública municipal é direta quando realizada por órgãos da Prefeitura ou da Câmara. Parágrafo 2º. A administração pública municipal é indireta quando realizada por: Inciso 1º. Autarquia. Inciso 2º. Empresa pública. Inciso 3º. Sociedade de economia mista. Inciso 4º. Fundação pública. Inciso 5º. Outras entidades dotadas de personalidade jurídica. Parágrafo 3º. Ao usuário fica garantido serviço público compatível com sua dignidade humana, prestado com eficiência, regularidade, pontualidade, uniformidade, conforto e segurança, sem distinção de qualquer espécie. Parágrafo 4º. Ao usuário fica garantido serviço público compatível com sua dignidade humana, prestado com eficiência, regularidade, pontualidade, uniformidade, conforto e segurança, sem distinção de qualquer espécie. Parágrafo 5º. Os órgãos da administração direta, indireta e fundacional ficam obrigados a constituir, nos termos da lei, comissões internas visando a prevenção de acidentes e, quando assim o exigirem suas atividades, o controle ambiental, para assegurar a proteção da vida, do meio ambiente e de adequadas condições de trabalho para seus servidores e empregados. Parágrafo 6º. A participação nas comissões de representantes dos servidores e empregados ou nas comissões previstas no parágrafo anterior não poderá ser remunerada a nenhum título. Parágrafo 7º. É assegurada a participação de servidores e empregados nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 97. É vedada a dispensa do empregado a partir do registro de sua candidatura a cargo de direção ou de representação nas comissões de representantes e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Artigo 98. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do município, obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1º.
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável, por igual período, uma única vez. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado por concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5º. É garantido ao servidor ou empregado municipal o direito à livre organização sindical, inclusive podendo constituir comissões sindicais no local de trabalho. Inciso 6º. É assegurado, nos termos da lei, o direito de greve, competindo aos servidores e empregados decidirem sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender, sem que haja desobediência à decisão judicial que julgar a greve ilegal. Inciso 7º. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 8º. O não cumprimento dos encargos trabalhistas pelas prestadoras de serviços, apurados na forma da legislação específica, importará a rescisão do contrato sem direito à indenização. Inciso 9º. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder, no âmbito do Poder Legislativo e no âmbito do Poder Executivo, o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal de Fortaleza, exceto quanto aos procuradores do município de Fortaleza enquadrados na Lei Complementar N. 006, de 29 de maio de 1992, e suas alterações posteriores, aos quais se aplica a ressalva constante da parte final do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, com a redação que foi dada pela Emenda Constitucional N. 41, de 19 de dezembro de 2003. Inciso 10. Lei complementar estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 11. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 12. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. A linha A. A de 2 cargos de professor. A linha B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C. A de 2 cargos privativos da área de saúde. Inciso 13. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Inciso 14. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista, e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Inciso 15. Depende de autorização legislativa, em qualquer caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 16. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
Compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 17. A administração municipal fica obrigada, nas licitações sob as modalidades de tomadas de preço e concorrências, fixar preços teto ou preços base, devendo manter serviço adequado para o acompanhamento permanente dos preços e pessoal apto para projetar e orçar os custos reais das obras e serviços a serem executados. Inciso 18. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Inciso 19. A administração direta, indireta e fundacional publicará, semestralmente, no órgão oficial do município, relatório das despesas realizadas com a propaganda e publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, específicos nomes das empresas de comunicação nas quais foram veiculadas. Inciso 20. A pensão paga pelo Tesouro Municipal ou pelo Instituto de Previdência do município não poderá ser inferior ao valor de um salário mínimo. Inciso 21. É assegurado o controle popular na prestação dos serviços públicos, mediante direito de petição, representação e fiscalização, esta última podendo ser feita ainda por controladorias sociais, criadas livremente por usuários, ficando a autoridade a quem for dirigida a ação de controle obrigada a oficializar o seu ingresso, assegurando-lhe tramitação rápida e comunicação, por correspondência oficial, da decisão adotada, com obediência ao prazo de 15 dias. Inciso 22. Todos os órgãos da administração direta, indireta ou fundacional prestarão aos interessados, no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível nos casos referidos na Constituição Federal. Inciso 23. Independerá de pagamento de taxa o exercício do direito de petição ou representação em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção, para idênticos fins, de certidões junto a repartições públicas municipais. Inciso 24. Pode o cidadão, diante de lesão ao patrimônio público municipal, promover ação popular contra abuso de poder, para a defesa do meio ambiente, ficando o infrator ou autoridade omissa responsável pelos danos causados e custas processuais. Inciso 25. A administração municipal direta, indireta e fundacional manterá, na forma da lei, as suas contas e fará a movimentação e as aplicações financeiras em estabelecimentos oficiais ou bancos estatais, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Artigo 99. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestem serviços ao Poder Executivo Municipal, sempre que solicitadas por cidadãos, órgãos públicos, sindicatos ou entidades da sociedade civil local, inclusive as controladorias sociais criadas livremente por usuários, prestarão, no prazo de 30 dias, informações detalhadas sobre planos, projetos, investimentos, custos, desempenhos e demais aspectos pertinentes à sua execução, sob pena de rescisão, sem direito à indenização. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 2º. O tempo de serviço dos servidores públicos da administração direta, indireta e fundacional do município será contado como título, ao se submeterem a concurso público para efetivação na forma da lei. Parágrafo 3º.
As pessoas jurídicas de direito privado a que se refere o caput deste artigo são as concessionárias e permissionárias de serviços públicos, bem como toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado que tenha prestado serviço ao poder público e resultante disto tenha recebido recursos financeiros. Artigo 100. A lei estabelecerá as circunstâncias e as exceções em que se aplicarão sanções administrativas, inclusive a demissão ou a destituição do servidor público que: Inciso 1º. Firmar ou mantiver contrato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, no âmbito do município de Fortaleza. Inciso 2º. For proprietário, controlador ou diretor de empresa que mantenha contrato com pessoas jurídicas de direito público. Inciso 3º. Patrocinar causa em que seja interessada pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Artigo 101. Qualquer cidadão, partido político, sindicato ou entidade da sociedade civil local, inclusive controladoria social criada livremente por usuários, na forma e prazo estabelecidos em lei, poderá obter informações a respeito da execução de contratos ou consórcios firmados por órgãos públicos ou entidades integrantes da administração direta, indireta e fundacional do município, podendo, ainda, denunciar quaisquer irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas dos Municípios ou a Câmara Municipal. Parágrafo único. Revogado. Artigo 102. A Comissão Central de Licitação do Executivo será instituída pelo prefeito, e dela deverá participar um membro da Câmara Municipal, indicado pelo plenário,